vídeo não vai ser possível passar, mas eu vou explicar sobre esse vídeo. O professor Joel, que é um dos nossos professores para este curso, ia falar para vocês por 26 minutos. 26 minutos ele ia fazer um resumo dos pontos importantes do curso. Resumo este que eu farei mais amplo com vocês. Então não fiquem preocupados, porque o vídeo era só vocês terem uma noção do que vocês teriam nessas 3 horas de conteúdo do curso. Eu quero agradecer a pastora Tânia. Obrigado. Agradecer meu amigo pastor DR, e especialmente agradecer a vocês. Amém. Por estarem aqui nessa manhã de sábado e tendo a oportunidade de realizar um dos cursos fornecidos gratuitamente pela Fundação Ulisses Guimarães. A Fundação Ulisses Guimarães é uma entidade sem fins lucrativos e eu tenho o privilégio de ser o presidente estadual da Fundação Ulisses Guimarães. Ela existe em todo o território nacional e cada estado tem o seu presidente. E eu estou à frente da fundação no meu 4º mandato de 2 anos. Ou seja, há 8 anos eu tenho o privilégio de percorrer o estado do Rio de Janeiro. Não tem um município no Rio de Janeiro que a Fundação não tenha ido pelo menos uma vez, mas na maioria deles, mais de 2/3, nós já estivemos mais de uma vez levando os nossos cursos. Os nossos cursos, eles são reconhecidos pelo Ministério da Educação, ou seja, são reconhecidos pelo MEC. Por quê? Porque nós compramos esse conhecimento de entidades de excelência, de órgãos de excelência no ensino. Quais são? São 3. Para alguns dos nossos cursos, são elaborados pela Universidade Nacional de Brasília, uma das mais conceituadas, a UNB. Para outros cursos, é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ah, por que Rio Grande do Sul? Porque o presidente nacional da Fundação é gaúcho. Nós temos um presidente nacional que fica em Brasília, e os presidentes estaduais. E a terceira instituição, essa, é do nosso estado, do Rio de Janeiro, que é o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM, que fica em Botafogo, com sede administrativa no centro do Rio. Então, essas 3 instituições conferem à Fundação a chancela do Ministério da Educação. Os alunos que concluem os nossos cursos com aproveitamento, ao final, depois de 1 mês no máximo, recebem o certificado pela conclusão do curso, onde no verso do certificado vem o histórico de tudo que vocês viram no curso. Este curso de dicção oratória, comunicação de alto impacto, é o mais procurado na Fundação, por 2 motivos. Primeiro, que estatisticamente, a grande maioria das pessoas, 92,6%, tem medo de falar em público. Razão pela qual o curso é procurado. As pessoas vêm em busca não só de um aprendizado de técnicas de falar em público, como também diminuir o medo de falar em público. O outro motivo é porque este curso nos permite
realizá-lo em um dia. Na verdade, este curso era para ser dado em 3 dias. 3 dias de 1 hora e 15 minutos de aula. Mas devido à demanda, e como eu viajo muito para os outros municípios, prefeitos, enfim, câmaras municipais, Lion, maçonaria, igrejas, Rotary, várias entidades que nos solicitam, elas preferencialmente escolhem de início esse curso e nos obrigou a montá-lo nesse regime de intensivão, ou seja, 3 horas num dia só. Nós vamos terminar 1 hora da tarde, mesmo começando um pouco atrasado, mas 1 hora nós concluímos, vocês irão concluir as 3 aulas hoje, para terem o direito ao certificado. Com relação ao certificado, a demora, se houver, eu quero deixar bem claro, que não será por culpa nossa. O pastor Thierry tem que nos enviar os dados de vocês, que ainda não foi feito. Eu estou dando esse curso em consideração ao pastor. Esta turma ainda não está no sistema. Nós somos fiscalizados pelo Ministério Público. Todas as nossas ações têm que ser certinhas, senão eu respondo por isso. Isso envolve, para vocês é de graça, mas para a fundação isso é muito caro. Nós pagamos o conhecimento. Um curso desse, numa entidade pequena, em torno de R$ 1.500. E numa entidade mais renomada, fica em torno de R$ 2.700. Nós temos um curso de gestão pública, que ontem eu concluí uma turma na Câmara Municipal de Petrópolis, tem lá em Trejis, está terminando na semana que vem, tem em Paraíba do Sul, Macaé, enfim. Esse curso de gestão pública, por exemplo, que é um que eu fiz há alguns anos atrás, de R$ 7.200 a R$ 8.000, que é o curso mais caro que nós temos. Nós temos o curso de cidadania, que é um outro curso que pode ser, que são em 8 aulas, mas pode ser agora oferecido em 2 sábados, 2 encontros como esse, de 9 a 1 hora da tarde, que são 8 aulas. Um curso muito interessante, cidadania, um aprendizado social. Pra vocês terem uma ideia do teor desse curso, vocês entendem, preste atenção em tudo que eu estou fazendo, que a aula já começou. Como se você estivesse falando para alguém, explicando sobre a entidade de vocês. Preste atenção como eu me movimento, preste atenção como eu articulo, preste atenção como eu olho, preste atenção como eu trabalho a minha voz. Tudo isso a aula já começou. Do instante em que eu falei, que me apresentei, até o final, vocês têm que estar muito ligados como é que é o comportamento de um orador, de um comunicador. Perfeito? Pois bem, este curso de cidadania, que também é muito procurado, eu começo perguntando, vou fazer essa mesma enquete com vocês. Eu começo perguntando, vou fazer essa mesma enquete com vocês. Olha o meu gesto. Eu peço que sejam sinceros. Quem aqui, com toda a sinceridade, participa de algum conselho na sua cidade, ou seja, no município de São João de Meriti? Alguém participa de algum conselho da sua cidade? Ninguém. Bateu o recorde. Todos os municípios que eu pergunto isso, seja qual for o público, então eu. Temos aula, temos curso até para 300 pessoas, você demorou a responder, você ficou em dúvida. Não, sabia se conselho de pastor valia, né? Em todos os cursos, todos os cursos nós perguntamos, e não mais do que 5% levantam a mão. O
que é um número muito pequeno. E eu vou mais além. Olha a mão. E eu vou mais além. Pergunto, quem aqui, quando chamado, convidado, por uma reunião de pais e alunos na escola do filho, da filha, do neto, da neta, costuma ir? Aí, um número um pouco maior levanta o braço, mas também não chega a 20, 25% do público geral. E eu então faço a constatação: a cultura do povo brasileiro é de pouca participação. O povo brasileiro participa muito pouco no processo de decisão. O povo brasileiro é apático. Isso é uma questão cultural, isso vem da colonização, cultura portuguesa, enfim. O povo brasileiro não participa das principais decisões que os atingem. No processo histórico brasileiro, todas as decisões, principalmente as mais importantes, sempre foram tomadas e decididas aristocraticamente. O que quer dizer isso? De cima para baixo. O povo aceita, não participa. E depois, não vai aqui nem uma crítica pessoal, nós estamos fazendo uma autocrítica. E depois fica na cômoda situação de reclamar. Reclamar no sacolão, reclamar com a vizinha, reclamar na fila do ônibus, reclamar disso, reclamar daquilo. Mas ele não faz uma autocrítica de que ele foi omisso. Ele não participa. Quem mora em condomínio, por exemplo, para ter um exemplo mais claro, e reunião de condomínio é chato, mas você tem que participar. Se você não participar, aqueles que participaram vão tomar a decisão que de repente é contrária à sua, e acabou, a decisão foi tomada pelo número que estava presente. E você fica reclamando, aumentou a taxa, mas que é isso? Enfim, mas por que não estava lá para questionar? Por que não está lá para fiscalizar, pedir a prestação de contas do condomínio? Mas depois reclama que o condomínio está roubando. Então isso é a cultura do povo, razão pela qual a nossa política está aqui. Por isso que o Cidadania, ele traz essa reflexão, a importância da participação plena do cidadão. Plena. Porque aonde há decisão, se você não está presente, você se omitiu. Se você se omitiu, você tem que aceitar a decisão que foi tomada, mesmo que seja contrária à sua vontade. Então este curso traz essa reflexão. Se hoje nós vivemos um processo de uma classe política onde toda regra tem exceção, mas onde 80% desta classe política, seja no poder legislativo ou no poder executivo, poder legislativo, se for municipal, são os vereadores, se for estadual, os deputados estaduais, se for federal, os deputados federais e senadores. Executivo é o prefeito, no caso municipal, o governador, no caso do estado, e o presidente da república na União, no país. Mas se hoje nós temos uma classe política, repito, 80% das pessoas que lá estão despreparadas, e o que é pior, muitos despreparados e com desvio de caráter, ou seja, corrupto, e para não ser agressivo, eu me incluo. A culpa é nossa. É nossa. Porque imagine aqui uma cadeira. Quem hoje não quer ter estabilidade? Olha o nível de desemprego alarmante.
não só no nosso país, mas no nosso país. Isso vai aumentar, não tenho dúvida. Quando eu dou palestra para os mais jovens, eu falo para eles, na minha geração eu tive fortes desafios. Mas na minha geração, na minha época de jovem, o segundo grau me bastava. Hoje, nem a faculdade, nem o curso superior, nem pós-graduação, não basta. Por quê? Porque hoje, os jovens de hoje vivem uma transformação violenta, que é a Revolução 4.0. A robótica, a automação, estão tirando muito emprego. É a inteligência artificial, o IA, é a computação que disputa com o ser humano. Então, os jovens de hoje terão muita dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. Por quê? Porque o ensino brasileiro é falho. O ensino brasileiro é atrasado. O ensino brasileiro tem uma metodologia de 100 anos atrás, quando a indústria estava começando, o processo era outro. Hoje um processo de produção, lá atrás um processo de produção usava muitas pessoas, seja na confecção de peça íntima, ou seja na confecção de um rádio, ou de uma televisão, ou de carro. Eram muitas pessoas trabalhando nos balcões. Hoje não. Hoje é robô. Robô, e poucas pessoas com a prancheta ajustando o robô. Robô! Não tem que pagar fundo de garantia. Robô! Não falta ao trabalho. Robô não fica doente. Robô não tem indenização. E robô é preciso. Então as profissões estão mudando. Porque o processo civilizatório, desde os primórdios da humanidade, sempre sofreu transformações. Olha como é que se dá uma palestra. Porque o processo civilizatório, aumenta a voz com você quer dar destaque, sempre sofreu transformações. A primeira grande transformação, e ocorreram antes, muitas outras antes dessa que eu vou citar, aconteceu no meados do século XVIII, com a primeira revolução industrial, a máquina a vapor, e aí toda a economia era no campo, era agrícola, e começou então a surgir os centros urbanos. Isso no século XVIII, 1750, 60, por aí. Demorou muito, mas a segunda já veio 100 anos depois. A segunda revolução industrial, com a eletricidade, as máquinas passaram a ser mais modernas. E aí, 50 anos depois, veio a terceira, a tecnologia, a informática, que já foi agora no século XX, 1940, 50, aqui no Brasil. E agora é a quarta revolução industrial. Então, estou dizendo isso aqui, que um choque que o nosso país não está preparado. O nosso não, os países atrasados na educação não estão preparados. E os jovens hoje, eu falo isso porque eu prezo muito o conhecimento, por isso que eu disse que eu tenho o privilégio de ser o presidente da Fundação, porque a Fundação leva conhecimento e capacitação. Então entendam, o ser humano só se desenvolve com educação e cultura, e automaticamente uma nação só se desenvolve com um povo educado e culto. Mas o sistema é muito poderoso. Qual é o seu nome? Edson. Edson é um grande empresário. Thierry é filho do Edson. Thierry estuda em boas escolas, bem preparado, boas escolas, fundamental, secundário, e vai passar por uma universidade pública, porque é nas universidades públicas que estão os talentos, que tem que passar no concurso. Os melhores professores estão na universidade pública. Thierry é filho do Edson empresário. Eu, Amaury Cardoso, sou operário do Edson.
Qual é o seu nome? Paulo. Paulo é meu filho? Não tem idade para ser meu filho, não. Paulo é meu filho? Filho de um trabalhador, de um operário do Edson. E as chances do Paulo continuar sendo operário e vai ser funcionário de Henri são muito altas. Ou seja, a elite não deixa trocar a posição. Um ou outro escapa de sair. E dá um. Filho de uma professora primária e de um operário, que não tinha sequer o ginásio completo. Está lá, a síntese. Eu sou respeitado pelo meu conhecimento. Sou admirado pelo meu conhecimento. Só que traz uma angústia, porque quanto mais você aprende, mais você percebe que pouco sabe. O conhecimento é infinito, é vasto. Mas o conhecimento, a educação, que é o lema da Fundação, a educação liberta. E a Fundação tem como objetivo, e nós acreditamos que só através da democratização do conhecimento e da universalização, ou seja, que todos tenham a condição, universalização da educação de qualidade, se liberta e constrói cidadania. É isso que nós queremos deixar, cada semente que nós vamos. Conhecimento é a maior riqueza. Eu cheguei ali, parei aqui com a minha Pajero ali, uma madeira, um bem material a gente pode perder a qualquer momento. Conhecimento ninguém nos tira mais. E quanto mais temos conhecimento, quanto mais aprendemos, mais amplia a nossa visão sobre as coisas que acontecem ao nosso redor. E menos, quando você quer dar um destaque, o que ele vai falar agora? E menos somos manipulados por aqueles que têm conhecimento acima da gente. Para ficar mais claro, alguns aqui usam óculos. Eu uso óculos já há 10 anos. Está cansado, sempre li muito. Tirei o óculos. Vejo o rosto de vocês aqui, todos os rostos de vocês embaçados. Viu, o pastor Thierry que estava assim, ó, Deus embaçado. Estou olhando para a senhora e não consigo ver com nitidez se a senhora tem um sinal no rosto, uma espinha, seus traços do tempo. No momento que eu coloco o óculos, eu vejo detalhes nos rostos. Isso eu conheço. Fazendo uma comparação. Quanto mais aprendemos, quanto mais lemos, mais nós temos percepção sobre as coisas. Entendam-nos. Infelizmente, grande parcela do povo brasileiro, por não compreensão da importância do conhecimento, ou por a dificuldade que o sistema impõe para ele não ter esse conhecimento, nosso atraso se perpetua. Muito bem. Dito isso, vamos dar início ao módulo 1. Por meio deste curso, disponibilizaremos ferramentas e técnicas que permitirão nutrir plateias, impactar pessoas pela qualidade da sua expressão oral. Olha aqui, ó. Nutrir plateias, impactar pessoas pela qualidade da sua expressão oral. Dicção, voz. Dicção é você ter um bom treinamento, uma boa postura oral. Saber empregar corretamente as palavras, conjugá-las corretamente, falar de forma que as pessoas fiquem admiradas, como ele fala bonito, como ele fala corretamente, como ele fala claramente.
Então, isso impacta plateias, faz com que você seja admirado. Mas é só um começo. Aqui era o vídeo. Vamos discutir a comunicação e seus meios de apresentar estudos e pesquisas pertinentes aos canais de influência e absorção da informação. O que é o medo? Todos nós temos medo sobre algo. Eu acho que o medo da morte é quase que unânime. É uma incógnita. Para algumas religiões, a reencarnação, para outras não, enfim, cada um interpreta de uma forma. Mas a morte é o grande medo do ser humano. Verdade. Aí eu pergunto, o que é a vida? De onde viemos? Aonde vamos? Por que eu estou neste corpo? Seu nome? Alencar. O Alencar para isso. Por que eu tenho uma vida e o Alencar tem uma vida? Muitas pessoas se acomodam, é a vida de Deus que chamou. Nós temos que buscar uma vida melhor, dentro naturalmente do que o conceito de que é melhor, isso difere de uma pessoa para outra. Mas, para mim, um fato é claro sobre a vida. A vida é uma oportunidade de evoluirmos. É uma oportunidade de crescermos. Não simplesmente materialmente, mas principalmente crescermos espiritualmente. Nos evoluir no nosso interior. Esse é o objetivo da vida. Muitas pessoas passam pela vida virtuosas de uma forma que não entendeu o sentido. Passam pela vida e não constroem. Eu quero dizer, não constrói o seu valor, o seu interior. Enfim, mas cada um tem o seu tempo. Esteja consciente de que para aproveitar as oportunidades e realizar novos sonhos, aproveitar oportunidades estão sempre aparecendo. E realizar novos sonhos é preciso perder o medo de falar em público e aprender a se comunicar. Por isso a procura pelo curso, perder o medo de falar em público. Eu dizia que todos nós temos medo, uns mais, outros menos. Às vezes o que eu acho que o medo do Edson, para mim pode ser uma besteira. Pô, Edson tem medo de altura, que besteira. Ou tem medo de água, nunca vai aprender a nadar. Tem medo de altura, se a hipótese, o avô dele, muito rico, deixou para ele um apartamento na cobertura, lá na Delfim Moreira, o metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, lá em Ipanema. E ele, o quê? Morar naquele apartamento no 10º andar, tá maluco, não vou não. Vai vender alguma coisa. Olha o que o Pedro fez com ele. O medo nos detém de muitas coisas. O medo é uma marra. E nós temos que procurar não deixar que o medo nos domine. E para a maioria das pessoas, o medo de falar em público é pelo fato de você ser avaliado. O que vão achar de mim? Então, a primeira barreira a ser vencida é controlar esse medo. Acabar com ele de uma vez para o outro, isso não é assim no estado de Deus. Mas a gente tem que procurar tirando esse medo, ou diminuindo este medo. E você jamais falará em público se não conseguir exercitar e lutar contra o medo de se apresentar e falar. E quando você não consegue, você perde oportunidades. Mais para frente vai ficar isso vai ficar claro. Vamos ver aqui, ó, os primeiros pontos.
6 elementos importantes para falar bem em público. Preste bem atenção. 6 elementos importantes para falar em público. Primeiro, e óbvio, gostar de falar em público. Você primeiro tem que gostar de falar em público. Nem todo mundo gosta. Mas hoje, principalmente hoje, quando eu digo hoje, século 21, é extremamente importante que as pessoas tenham domínio da comunicação. E a comunicação, agregada a vários itens que vocês verão aqui no curso, no decorrer da minha fala, a comunicação permite você se tornar líder. Quem tem uma boa comunicação, ele se torna líder. E o processo histórico está cheio disso, eu vou dar exemplos mais à frente, na cadência da aula. Gostar de falar em público observando, olha bem, que o conteúdo da fala passa a credibilidade. Agora então o primeiro ingrediente de um bom comunicador. Primeiro dentre 5 principais ingredientes. O primeiro deles, o bom comunicador, ele precisa ter conteúdo. Ele precisa ter, o que é conteúdo? Conhecimento. Não adianta você ter facilidade para falar, não ter medo de falar em público, mas se você não tiver conteúdo, se você não tiver conhecimento sobre o que você vai falar,